Olá pessoal, estamos aqui no laboratório então para fazermos um outro tipo de análise também de mecânica. Nós sabemos que desde a antiguidade, né, nós utilizamos muitas vezes um pêndulo, né, para marcar um tempo curto, né, e sempre foi um motivo de estudo, né, principalmente na época de Galileu, que se estudava o que? Esse movimento e a sua relação com a gravidade, com os tipos de movimentos. Então nós vamos estudar hoje um movimento, que é o movimento pendular, só que iremos construir um gráfico, né, que mostra a relação que existe entre o comprimento desse pêndulo, né, e o seu período. Então se a gente pegar um pêndulo como esse aqui, né, se a gente reduzir o tamanho dele, o comprimento dele, né, vai alterar também muitas coisas. Por exemplo, deixa eu ajustar ele aqui. Observe que quando a gente tem um pêndulo de um determinado comprimento, ele gasta um tempo para ir e voltar. Esse tempo é chamado período, né? O período do pêndulo. É o tempo que ele gasta para ir e voltar à mesma posição. Então, daí em diante, ele começa a repetir o movimento. É claro que tem interferência do atrito aqui da base, do ar e de outras coisas, da não uniformidade do material, né? O peso também do próprio cordão, que é muito pequeno em relação ao objeto preso. Mas, fora isso, se a gente relacionar esse período que ele gasta para ir e voltar com o comprimento, por exemplo, se eu diminuir esse comprimento aqui, ó, né, o tempo que ele gasta para ir e voltar muda, né? Se eu diminuir mais ainda, vai mudando o tempo que ele gasta para ir e voltar. Então, esse tipo de movimento é que nós vamos estudar agora. Vamos relacionar o comprimento de um pêndulo com o seu período. E você vai coletar os dados e construir depois um gráfico. Ok? Vamos lá, vamos pegar as medidas. Bom, pessoal, observem aqui ó, que nós temos aqui um peso. Esse peso está preso a um cordão, né? Então a gente chama de pêndulo simples toda vez que o peso desse cordão em relação ao corpo aqui é muito pequeno, né? Então nós temos aqui meio quilo, e o peso desse cordão é muito menor. Então, quando a gente solta o pêndulo, né, o tempo que ele gasta para ir e voltar é o que nós vamos medir agora. Então, com esse apoio aqui, esse pêndulo bem alto, nós vamos começar com 1 metro de comprimento, depois vamos botar 90 centímetros, 80 centímetros e assim por diante. Vamos diminuindo o comprimento e depois relacionarmos, vamos ver qual é a relação entre o período do pêndulo e também o seu comprimento. Okay? Vamos lá, vamos pegar as medidas. É claro que você vai fazer essas medidas do período. Eu vou medir o comprimento do pêndulo e você vai medir o tempo que ele gasta para uma oscilação, chamado período. Okay? Observe. Bom, pessoal, vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Observe que a gente tem um pêndulo e que o que a gente quer marcar é o tempo que ele gasta para ir e voltar. Só que se a gente fizer isso uma vez só, né, a gente vai cometer erros. Não? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, colocar um cronômetro, né, que você possa marcar o tempo mais preciso possível, né? Então, por exemplo, aqui, marcando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, a gente vai marcar 10 oscilações. Tá? Como se você tivesse com o cronômetro em mão e marcasse, ó, foi 1, 2, 3 e assim por diante. Então a gente vai marcar no cronômetro do seu celular, pode usar qualquer cronômetro simples desse aí, e iremos registrar esse valor para 10 oscilações. Feito isso, a gente vai dividir esse valor por 10. Por quê? Porque a gente vai achar um valor médio de 10 oscilações e não marcar uma só. Se eu for marcar uma só, marcar, qualquer errozinho meu vai ser grande no resultado final. Então, o que a gente faz? A gente faz 10 vezes a medida e registramos esse valor total, mas dividimos por 10. Esse valor é que nós iremos anotar. Então, veja bem, a partir de agora, você vai pegar o seu celular e registrar o período para cada comprimento que nós iremos fornecer. Então, eu vou dizer, eu vou mudar o comprimento do pêndulo. Em cada comprimento, você vai medir o tempo no seu celular para 10 oscilações e dividir por 10. Esse é o período para aquele comprimento.
Então, o primeiro valor que nós temos aqui é 1 metro. Então, eu já medi daqui até lá em cima tem 1 metro, né, 100 centímetros. Vamos marcar o valor em centímetros mesmo. Então, 100 centímetros, qual é o período dele, desse pêndulo? Nós vamos oscilar ele num ângulo pequeno, né? Não há grande variação com esse ângulo, né? Se eu botasse um ângulo um pouquinho maior, um pouquinho menor, não iria alterar. E vamos marcar agora 10 oscilações para 100 centímetros. Anote aí. Então, atenção, 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atenção, 10. Então, 10 oscilações. Eu vou deixar ele oscilando um pouquinho mais, porque se você quiser, você pode começar em um tempo diferente mesmo, contanto que sejam 10 oscilações. Então, você vai marcar 10 oscilações aqui para 100 centímetros. Então, registrar lá 100 centímetros, pega esse valor, divide por 10, acha o período de uma oscilação. Então, nós temos o período e temos o comprimento. Vamos agora, eu vou medir novamente agora para 90 centímetros. Esse foi para 100 centímetros, agora vamos ver o próximo. Pronto, pessoal, agora nós temos aqui 90 centímetros, né? Vamos medir o período para 90 centímetros. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou deixar oscilando um pouquinho mais, que você pode medir aí as 10 a partir do ponto que você quiser. Então, esse período, você marca o tempo total, divide por 10, acha o período de 90 centímetros. Tá? Então, nós temos aqui 90 centímetros marcando. Vamos agora para outro valor. Pronto, agora nós vamos marcar o período do pêndulo para 80 centímetros. Atenção, viu? 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais um pouquinho aí. Então, você vai marcar 10 oscilações, marca o tempo total, divide por 10, né? Pode começar comigo ou no meio, não importa. São 10 oscilações para 80 centímetros. Tá? Agora vamos pegar um outro valor. Pronto, agora vamos marcar o tempo para 70 centímetros. Então, marque aí 10 oscilações. O comprimento é 70 centímetros. Atenção, já. 1, 2, eu não empurrei não, viu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atenção, 10. Vou deixar ele oscilando mais um pouquinho. Então, 70 centímetros, você vai medir 10 oscilações do pêndulo, o tempo, né, divide por 10, acha o valor do período. Período é uma característica do movimento oscilatório, né, em que nós vemos aqui para 70 centímetros. Vamos ver agora um outro valor. Okay? Vamos lá. Próximo valor, nós temos agora 60 centímetros de comprimento e vamos marcar o tempo de oscilação para 60 centímetros. Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meça aí essas 10 oscilações, né, a seu critério, e divida o tempo para 10 oscilações por 10 e vai achar o valor do período para 60 centímetros. Tá? O que nós marcamos agora. Vamos agora para o próximo valor, que 60 centímetros é esse valor agora. Pronto, pessoal, agora vamos marcar para 50 centímetros, né? Vamos ver qual é o tempo que gasta para uma oscilação. Então, primeiro vamos marcar o tempo total para 10, né? Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vou deixar mais um tempo aí, então você vai marcar 10 oscilações aí para 50 centímetros. Então, nessa medida de 50 centímetros, qual é o período? Então, anota lá, 50 centímetros, período. Então, vamos fazer uma tabela, que é a tabela que tem no modelo do gráfico de vocês, onde vai aparecer distância e tempo. Tá? No Y, a distância, e no X, o tempo necessário para uma oscilação, que é o período. Né? Vamos para o próximo valor. Pronto, agora nós estamos com o pêndulo a 40 centímetros, né? E vamos verificar qual o período. Vamos marcar 10 oscilações novamente e dividir esse tempo total por 10. Na tabela vai o tempo dividido por 10, viu? Não vai colocar o tempo total, não. Então, o tempo dividido por 10. Vamos lá, atenção. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 oscilações desse pêndulo. Qual é o tempo total? Mas, se você achar 10 segundos, divide por 10, dá 1. Achou 12, 1,2. Achou 15, 1,5. Você que vai medir o tempo para 10 oscilações, dividir por 10 e achar o valor, nesse caso aqui, para 40 centímetros. Vamos para o próximo valor agora. Pronto, agora vamos marcar para 30 centímetros. Como você pode ver, quando menor o comprimento, mais rápido ele vai, né? Vai e volta. Só que ele percorre uma distância menor. Será que isso compensa? Como é que vai ficar o gráfico dessas grandezas que nós estamos fazendo? Vai ficar um gráfico, uma reta, uma curva, uma parábola assim, uma parábola assim? Como é que vai ficar? Então vamos marcar agora para 30 centímetros, 10 oscilações e dividir por 10, achar o período. Atenção, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 10 oscilações, vou deixar um tempinho a mais aí. Essas 10 oscilações, divide o tempo total, marca no seu celular. E esse tempo que você vai registrar, lembrando que é um tempo total, né? Você vai marcar no seu celular o tempo necessário para registrar, né? Aqui, vamos ver aqui, é como se você estivesse marcando assim. Você vai marcar 10, né? Então, marca o tempo necessário para ele registrar as 10 oscilações, contando assim, né? 1, 2 e assim por diante. Então, as 10 oscilações para 30 centímetros. Vamos ver o próximo valor. Bom, vamos marcar agora para 20 centímetros. Observe que fica cada vez mais difícil marcar esse tempo, né? Então, anote aí, 10 oscilações. 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vou deixar mais oscilando um tempinho aí. Quando ele fica mais curto, observe que ele vai mais rápido, mas ele percorre uma distância menor, né? Enquanto que no outro era uma distância maior e mais devagar. Então, observe que nós estamos fazendo um registro para 20 centímetros. Vamos tentar 10 centímetros, talvez dê, vamos ver. Agora, para 10 centímetros, observe que às vezes é quase impossível, né? Porque eu coloquei um objeto muito grande aqui, então a dimensão do objeto também interfere, entendeu? Tem vários fatores. Nós vamos obter um resultado aproximado, né? Então, se você tivesse que medir 10 oscilações, você teria que fazer mais ou menos assim, né? Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10 oscilações. Ou seja, ele oscila, né? Mas é difícil, né? Então, é difícil você conseguir medir, né? Então, por isso é que nós faremos, né, uma atividade, e lembrando a vocês que faremos essa atividade, né? Então, pessoal, aí com os dados que foram coletados, né, a gente vai ter, então, montar uma tabela, né? Nessa tabela, geralmente uma tabela XY, né? Deixa eu ajustar aqui. Opa, aí. Então, observe que nós faremos uma tabela em que aparece o X e o Y, né? O X é o tempo, esse tempo é o período, é aquele valor dividido por 10. E o Y é a distância. Então, num gráfico, lembre-se de colocar um eixo, né, os dois eixos, fazer a escala, né? Mas se você mediu de 100, ó, 100 centímetros, 90 até 0, inclusive o 0 você bota. Quando o comprimento é 0, o tempo será 0 também, não vai oscilar, né?
vai marcando o tempo. A distribuição disso aqui é que é como se faz um gráfico, né? Então nós temos a orientação lá no drive da turma, como se faz um gráfico, né? Mas ele tem que ocupar esse espaço todo, não pode ser um gráfico pequenininho, nem pode passar do limite, você tem que dimensionar os 100 centímetros, que é o máximo, né? Aqui de 0 até 6 centímetros, e o tempo que nós vimos que o período máximo aí é 2 segundos, mais ou menos, né? Aquele valor dividido por 10 dá, no máximo, 2 segundos. E esses valores terão que ser dimensionados de maneira diferente aqui, ó, né? 0,1, 0,01, 0,05, uma escala de que maneira que 2 segundos fica aqui no final e aqui fica em 100 centímetros. Essa distribuição é a sua tarefa e nós vamos verificar que tipo de gráfico acontece. Como é que fica o gráfico, né? O gráfico fica uma reta, fica uma curva, né? Como é que isso aqui vai dar uma reta? Ou será que vai dar uma curva, uma parábola? Subindo assim, ou a parábola assim? Como é que vai ser? Aí essa é a sua tarefa para ser realizada, ok? Vamos lá, até a próxima.